Está começando o podcast Diz Aí, Júlio. O 14º, mais de um ano fazendo conteúdo bacana para vocês. Para vocês que gostam de se manter mais saudável, ativo, fazer academia, exercícios, ou para você que está começando a mudar essa chavinha agora, tá? Um podcast que eu trago todo mês, colaboradores, amigos, clientes, profissionais da saúde, para estar desmistificando todos os assuntos específicos. Hoje o tema é entendendo o emagrecimento e suas dificuldades. E trago hoje uma colega, parceira aqui do estúdio da academia. Nada mais ela é a nutricionista, 12 anos atuando e com especialização em nutrição clínica, esportiva e pediátrica. Então trago aí com vocês a nutricionista Raíssa Porta. Bem-vinda, Raíssa. Muito obrigada, Júlia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E a gente vai falar um assunto que eu adoro, que é conversar um pouquinho sobre nutrição, levar conhecimento e desmistificar muita coisa. Que nesse mundo da nutrição, olha, é cada dia uma coisa nova que a gente tem que lidar. Mas o pessoal aí que está começando vai ser fantástico, porque eu vou trazer muito conhecimento aqui para vocês, espero, né? Exatamente, quebrar muitos tabus, muitas coisas de Instagram e realmente com uma profissional formada, capacitada, atuante, que entende e vai estar desmistificando todos os conteúdos aí relacionados ao emagrecimento, né, Raíssa? Com certeza. Raíssa, vamos lá. Então, quando a gente fala em emagrecimento, primeiro ponto vem o sobrepeso, né? Como pessoas que vão ao seu consultório, como que você começa a classificar ao ponto que seja muito ruim, que seja grau de obesidade? Como é que você começa a fazer essa análise de imediato? Primeiro de tudo, a gente faz a avaliação, né? E na avaliação a gente identifica o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. E ele dá uma estimativa, por exemplo, até 24,9, aquela pessoa é eutrófica, né? Então, de 18,5 a 24,9, a pessoa é eutrófica, tá tudo normal, tudo okay, num peso normal. Agora, se ela já tem o IMC abaixo de 18,5, quer dizer que ela está baixo peso. E se ela está acima de 25, quer dizer que ela está sobrepeso, mas de 25 até quanto? De 25 até 29,9. Tá? Então temos esses números aí para basear. Exatamente. Após isso, a partir de 30, começam os graus de obesidade. Aí a classificação já é como obesidade. Aí temos obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, que é um IMC acima de 40. Entendi. Tá? E a partir desses números, aí entra determinadas ações e atitudes. Exatamente. Esse é o ponto de partida para a gente faz o diagnóstico e começa dali o nosso pontapé inicial, digamos assim, né? Mas eu vejo também na minha área, tanto na sua, né, que a gente acaba tendo várias junções, além do IMC, a gente acaba tendo outros protocolos também, né? Como bioimpedância. Sim, com certeza. A bioimpedância, ela tem as particularidades dela, né? Então não pode fazer a qualquer momento, sem um preparo. Tem um protocolo antes, né? Isso, precisa ser respeitado esse protocolo. Mas também tem a antropometria, que aí é a minha queridinha, assim, que eu adoro. A antropometria, ela é fantástica, dá para fazer tanto em pessoas mais obesas, um grau mais elevado, né? O que é a antropometria, para quem não conhece? A antropometria é a avaliação física, são as medições, né? Quando a gente faz as medidas tanto na fita quanto no adipômetro. Esqueci de trazer o meu. Eu tinha um, eu acabei vendendo, mas ele é muito bom. Ele é como se, eu sempre explico para os meus pacientes assim, ele é como se fosse uma pinça gigante, que aí ele vai pegar aqui o tecido. Muita gente detesta, né? Muita gente detesta. Mas, ó, gente, não dói, tá? Fiquem tranquilos que não dói, é rapidinho de fazer. E eu gosto bastante de usar as fórmulas, né? De usar mais a antropometria mesmo para chegar num diagnóstico. Porque, infelizmente, não é todo mundo que consegue se adaptar com a bioimpedância. Eu entendo. E o IMC que a gente estava falando, ele é só
um dos fatores ali, um dos protocolos que a gente utiliza. E, por exemplo, para a gente aqui que a gente treina, já não é um mais adequado, né? Então, aí ele não sabe diferenciar o que é músculo, o que é gordura. Então, para a gente que trabalha com isso é extremamente importante, tá? Saber diferenciar o que é músculo, o que é gordura. Então, eu adoro, é o meu queridinho, é a antropometria mesmo, né? Que são as avaliações e as medições, tanto por fita métrica quanto com um adipômetro. E uma coisa que eu quero salientar aqui também, que existem vários protocolos, que nem a gente acabou de Exatamente. falar. Cada profissional ele vai acabar aderindo a um tipo, por conta do seu público, por conta da sua... do seu contato ali mesmo, porque eu vejo o adipômetro, ele é muito difícil. Sim, é muito difícil, né? é uma coisa... Então, eu, por conta do meu público aqui na academia, Raíssa, um pessoal um pouco, uma idade de 35, 40, e o fluxo ser muito grande, eu acabei adquirindo a bioimpedância, que para mim ela é interessante, né? Uhum. Mas não quer dizer que o adipômetro seja ruim. É que Não. cada profissional ele pega um segmento, ele embasa naquilo que é o mais importante e ele dá sequência naquilo, né? Exatamente. E uma coisa bem importante que você falou é que não dá para eu pegar a sua avaliação Perfeito. e usar para minha consulta. Isso não dá, porque isso depende muito do avaliador também. Eu utilizo mais de um protocolo para os meus pacientes. Então, se eu estou trabalhando com obesidade, eu vou seguir um protocolo. Eu até utilizo o adipômetro, mas não é em todo mundo. Tá, na obesidade. E aí eu faço mais as fitas ou aí sim eu utilizo a bioimpedância. Tá? Mas, por exemplo, quando é criança, eu também já gosto de estar utilizando mais as medidas e até quando é adolescente já utilizo o adipômetro. Então, assim, depende muito do público-alvo que eu estou trabalhando e as fórmulas mudam também. Com certeza. Que eu utilizo. Então, se é até 30 anos, é uma fórmula. Se o peso está ali, se eu estou vendo que já é um sobrepeso, a fórmula muda também. Se eu estou trabalhando com um atleta, é outra fórmula. Então, assim, é bem assim específico, e é né? o feeling do profissional mesmo, Exatamente. entender aquele perfil, né? E usar aquele protocolo que é mais indicado, outro menos e... Exatamente. Perfeito. Porque eu acredito também que na sua área, trabalhando com exercício, não seja tão importante assim, não seja... É importante, mas não é essencial você saber o que é músculo, o que é gordura. Agora, já para montar uma dieta, eu preciso saber. Necessita. Porque, assim, eu falo que hoje em dia no Instagram a gente tem de tudo. A gente tem, se a gente quiser abrir e procurar uma dieta, a gente acha. Entendeu? Só que eu acho que eu falo assim, a mágica que eu trago é isso, é saber transformar todos aqueles cálculos em alimento, em transformar aquele alimento cabível dentro da rotina daquele paciente. Então, muitas coisas, muitos fatores que eu levo em consideração também, né? Então... O diferencial do bom profissional é isso, é entender aquele perfil, aquela situação, o dia a dia da própria pessoa, né, numa anamnese, para você realmente colocar aquilo que ela consegue, né? E é muito interessante, outra coisa que eu acabei de lembrar, é que mesmo quando o paciente chega, de primeiro eu já sei se ele está apto ao emagrecimento ou não. Sério? Porque é uma coisa assim, não que eu vou falar assim, olha, você não está apto, volta mais tarde. Não, não é isso. Mas eu vou trabalhar com ele de outras formas. Pô, que legal. Porque tem paciente para mim que chega e fala assim, olha, eu já marquei a nutricionista, marquei com você, agora... eu só viro o emagrecimento, e não é bem assim. Muita gente espera que as coisas aqui, né? sejam muito rápidas. Mas a que ponto ele está comprometido para essa mudança de hábito, para essa mudança no estilo de vida? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar aos poucos com eles. Porque uma mudança muito rápida, ela não fica. A gente não consegue manter. Perfeito. Agora, por exemplo, se eu já consigo identificar que esse paciente tem uma resistência maior, ele tem uma rotina mais corrida, então, ou talvez ele não tenha nem rotina, que é o que está chegando para mim hoje, pessoas totalmente sem rotina. Não tem horário para tomar café, não tem horário para dormir, não tem horário para comer. Muitos dessas pessoas são autônomas. Então, assim, é uma coisa... Eu entendo. Não tem muito horário para nada, e aí...
Aí eu acabo fazendo o quê? Então, olha, então antes de a gente pensar em emagrecimento, vamos pensar em organização, organizar os seus horários, porque nós, seres humanos, a gente ama uma rotina, o nosso organismo ama uma rotina. Então, Isso é verdade. A gente precisa ter um horário para dormir, para acordar, para fazer as refeições. Sempre quando a gente tem essa rotina, o emagrecimento se torna muito mais fácil também. E as pesquisas mostram que trabalhadores noturnos, né, que fazem turnos à noite, eles tendem a ter um ganho de peso de 2 a 4 quilos por ano. Só por causa da gente estar mudando esse dia pela noite, né? O dia pela noite, né? Que interfere muito no ciclo circadiano dele. Que é o dia, a gente está mais ativo, e à noite é aquele tempo de começar a desligar, relaxar. E esse ponto que você falou era o próximo tópico nosso, realmente rotina. Como tudo na vida é para a gente prosperar, para a gente evoluir, tanto socialmente quanto profissionalmente, tem que ter uma rotina. E uma coisa que eu vejo aqui na academia também, Raíssa, pessoas sem rotina, a dificuldade é maior. Principalmente agora em época de férias. Uhum. O pessoal sai de férias, ou o pessoal CLT que tenha férias durante o ano, ou final do ano, ou começo do ano. É muito mais difícil, principalmente, além da alimentação, que é o ponto-chave hoje, mas os treinos. Sim. Que, teoricamente, eu conversando com a grande maioria do pessoal, o treino é o mais fácil. Olha, vocês têm experiência isso com você. Eu vou ter que concordar com você, porque, olha, o treino é o mais fácil. O treino é o mais fácil. De se cumprir, né? É mais fácil de cumprir, porque você tem que você tem que vir aqui, você fez, pronto, acabou. É só 1 hora do seu dia ali. Os outros 23 está tranquila, né? Exatamente. Agora, a alimentação, a nutrição, ela envolve muito mais do que isso. Então, assim, você tem que se planejar para o horário que você vai acordar. Se você acordar 5 minutinhos mais tarde, talvez não dê tempo de você fazer o café da manhã. E aí já é uma refeição que você pula. Então você já mexe todo com uma parte hormonal. Então a gente tem que ter uma programação melhor para conseguir se alimentar melhor. E uma coisa que eu percebo também, vocês nutricionistas, eu tenho bastante parceiras aqui, já se foi aquela época de só passar o cardápio, né? Já foi. A gente está numa evolução constante, pós-pandemia, então eu vejo muito profissionais, inclusive você, que, não é só calcular, né? Não. Que nem você acabou, existem outras situações que você tem que ter essa percepção para poder mudar. E não deve ser fácil também, né? Não é fácil, não é fácil. A adesão, então, por isso que eu gosto de começar mais aos poucos, porque a adesão é maior. Porque aí eu realmente consigo mudar aquele estilo de vida e são todos degraus. Então, primeiro eu preciso falar... E objetivos mais próximos. Exatamente. Então, para alguém que não tem rotina nem para ir no mercado. Então, assim, não tem rotina para nada. Então, aí eu passo o cardápio e já passo uma lista de compras também. Legal. Então, a lista facilita, né? Isso, a lista de compras está aqui, está junto. Eu trabalho com aplicativo, então isso deixa mais fácil ainda, né? Então a pessoa, não, mas eu esqueci o meu papelzinho da dieta em casa. O que eu tenho que comer? Não, tá na palma da mão, porque hoje em dia a gente tem que trabalhar com isso também. Facilitar para todo mundo. Então, são coisas que eu também vou ali trabalhando para facilitar, porque o meu objetivo, gente, tá? Por mais que eu sofra muito bullying, é facilitar a vida de vocês e ajudar vocês a chegarem no objetivo, tá? Então, eu passo sim uma lista de compras que vai ajudar, respeito muito a seletividade dos meus pacientes. Então, é claro que eu não como nenhum legume, nenhuma verdura, nenhuma fruta. Ou só batata, né? Ou só batata. Tá, tudo bem, vamos começar com a batata. Mas, de repente, a gente pode misturar a batata com uma cenoura, um pouquinho. É sempre muito aos poucos. Vamos trabalhar o paladar? É uma coisa que eu gosto muito para quem consome muito açúcar, né? Vamos tentar ficar 5 dias sem açúcar? Ou vamos começar diminuindo, fazendo essa troca do açúcar por um adoçante? Mas eu não gosto. A gente tem agora uma gama de adoçantes. A gente tem adoçantes que é em pó, que é idêntico ao açúcar mesmo, que fica no fundinho, precisa misturar. Mas o que eu vejo,
Ontem eu fui numa parceira de produtos naturais e hoje, qualquer lugar que você vai, você acha, né? Sim. Isso é muito bom. Mas tem muito preconceito, né? Tem. Em Tem você muito preconceito. adquirir algum farinhaço, alguma coisa. E entendo também que os preços, né? Hoje tá tudo caro, né? O que tá barato. Mas tem um preconceito que é difícil, acho que, para você nutricionista, introduzir e quebrar esse tabu, né? Mas aí que vem as receitas. Aí vem as Que vai receitinhas. chegar. Olha o spoiler aí. Mas aí a gente tem que trabalhar também com aquilo que ele gosta, tá tudo bem. Eu só gosto de morango. Tá, então vamos trabalhar esse morango. Vamos colocar alguma coisinha, algum farináceo nesse morango. Vamos começar com coisas que não mudam a textura. Tem muitos pacientes adultos que com muita dificuldade em textura. Então, aí, quando é textura, então vamos trabalhar um farináceo que, de repente, não vai mexer na textura. No sabor, a gente consegue mascarar, sempre. No sabor, a gente coloca alguma coisinha ali, dá para mascarar. Mas a textura é uma certa... o pessoal tem uma certa dificuldade. Sério? E uma coisa que eu falo também para todos os meus alunos que eu indico uma nutricionista, que quer dar um passo a mais, eu vejo na honestidade e simplicidade de falar. Sim. Como você acabou de comentar da rotina, da correria, muita gente não fala. E a nutricionista, com aquele empenho maravilhoso, acaba passando, só que não encaixa na rotina. Eu falo, fale. Se você tem condição de comprar suplemento que você com a sua Nutri conversou, show. Se você não tem condição, fale. Exatamente. Né? Isso é um grande ponto também, muito importante, né? Sim, completamente importante. Eu falo, a minha primeira fala com o paciente sempre é, olha, eu me apresento, é claro, e falo, olha, aqui na minha consulta eu preciso que você seja o mais franco possível. Eu não estou aqui para te julgar. Gente, eu não julgo, de verdade. Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te ajudar e eu preciso entender como é você, como é a sua rotina, o que você gosta, o que você não gosta, para a partir daí eu conseguir fazer umas pequenas mudanças e nós dois atingir as metas e os objetivos que a gente quer. Porque o que eu quero é levar o meu paciente àquele objetivo. Entendeu? Eu não quero que ele não volte, ou eu quero que ele corte o tratamento no meio. Entendi. Eu quero que ele chegue até o fim, que ele obtenha os resultados que ele ali imaginou. Então, assim, sempre é trabalhar isso. E suplementação, o próprio nome já diz, é suplemento, é aquele a mais, né? Aquilo que vai... Eu adoro trabalhar um suplemento que eu adoro trabalhar é o whey. Por quê? Porque o whey é prático. Pra gente que trabalha muito, que não tem tempo, é prático. Mas ele é completamente substituível. Porque você sabe uma coisa que eu falo também? Quando a gente entra em consumo, né? Eu acho que quando a gente fala de suplementação, a gente tem que analisar o consumo geral. Exatamente. Normalmente, quando eu falo com meus alunos, né, a minha profissão, a minha pós-graduação, ela dá apenas, como é que eu posso falar? A gente dá auxílio, mas quando realmente precisa, aí a gente faz as indicações, né? Mas eu vejo que tem muitas situações em consumo, em qualidade e quantidade. Sim. Que muita gente peca em quantidade, e tem muitas mulheres que falam assim, nossa, mas eu como pouco, e realmente come pouco. Mas a qualidade já não está lá aquelas coisas, né? Exatamente. E tem até, né, uns vilõezinhos aí durante a alimentação, que é aquele fiozinho de azeite, aquele molho pronto, só para dar um gostinho a mais, né? Maionese no lanche. Uma maionese ali, um molhinho diferente, com um gostinho ali. Então, assim, isso tudo interfere bastante. Às vezes a quantidade, em termos de caloria, né, quando a gente fala em quantidade, é muito maior do molho, daquele acompanhamento, do que o alimento em si, do que a refeição em si. Então, realmente, tem pessoas que... Eu tô falando, tô lembrando de uma coisa agora que minhas amigas estavam brincando comigo esses dias. Aí, estava comendo açaí e eu falei, né, dos benefícios do açaí. Ela falou assim, Raíssa, você fala dos benefícios do açaí, come açaí, depois você vai lá na internet e fica falando assim, troque o seu açaí por 1 quilo de melancia porque tem 300 calorias. E realmente, gente, 1 quilo de melancia tem 300 calorias e isso é um volume de comida muito grande. Muito grande. Então, eu gosto sempre de trabalhar com volume.
É uma coisa que eu adoro, que os meus pacientes sempre me retornam e falam: nossa, Raíssa, eu achei que eu ia fazer dieta, eu ia parar de comer, mas agora eu não paro de mastigar. Porque é isso, eu trabalho assim. muito o que eu chamo de densidade calórica, né? Então a gente vai trazer mais volume para a refeição. Porque um dos hormônios também da saciedade vem através da mastigação. Esse movimento mecânico é liberado alguns hormônios que mostram para o corpo, olha, tá mastigando, então vem comida aí, então vamos já trabalhar essa saciedade, já vamos preparar para a digestão. Então, eu gosto muito de trabalhar com volume. Então, realmente, tem alimentos que são fantásticos. Você pode comer em um volume muito grande. A melancia é um deles. Não só a melancia, mas a gente tem pepino, tem tomate, a própria batata, né? A batata inglesa no emagrecimento é fantástico. Caloria baixíssima, né? Caloria baixíssima. Tem um pouquinho também de proteína. Então, assim, eu coloco ali. Eu já pergunto para o paciente, você gosta de comer ou não? Ah, não, eu gosto de comer. Então, vamos na batata inglesa, porque você vai comer um volume grande. O fã de batata, tá aí. Então, e vai se saciar ali, vai cansar de mastigar. Depois também a gente tem as verduras, que elas são... quase também não tem nada de caloria, né? Então, e por ela ser um alimento mais fibroso, rico em fibras, você também tem que mastigar bastante. Então, ela traz toda essa saciedade. São esses truques, né? Aí pra gente poder... São vários truques. Também, gente, comer a salada primeiro realmente dá certo. Realmente é uma coisa boa, né? Então, você está comendo ali uma quantidade de fibras, então você consegue levar mais essa saciedade. E na hora que você tá ali, passa pro arroz, pro feijão, para proteína, né, assim, a carne, você já tá com o estômago forrado, né? Então aquela ânsia, assim, aquela fome já deu uma acalmada e você consegue se concentrar melhor também ali no seu alimento, né? Isso lembra muito que a mãe da gente falava, né? Come devagar, meu filho, sem pressa. Hoje a gente percebe que realmente faz todo sentido, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo também para os meus pacientes. Olha, na hora que você estiver almoçando, fazendo as suas refeições, tenha a atenção plena. Saiba, olha para a comida, porque às vezes é tudo tão corrido, né, que a gente passa assim, no dia a dia a gente não olha nem para o que a gente está comendo. E uma coisa que eu aprendi com vocês, com nutricionista, é realmente, que nem você falou, dar aquela atenção e aquele capricho. Vou dar um exemplo. Quem faz dieta, quem é da área fitness, quem está introduzindo aí no ramo, o iogurte natural, né? Ele é o carro-chefe, principalmente nos intervalos, né? Mas só ele, é mó sem graça. Não, é muito sem graça. Então, o que o pessoal, as nutricionistas comentou, deixa bonito, coloca numa taça, né? Agrega coisas que a Nutri passou ali para deixar ele mais visível, né? Sim. E quando for comer, realmente senta, não come de pé, não come andando, não come falando no celular, para você apreciar cada mastigação, né? Comer com os olhos, né? Exatamente. Então, o visual conta muito. Então, de repente, vou passar uma receitinha aqui rápida para vocês, que dei exemplo do morango, mas reduz o morango numa panelinha mesmo, coloca um pouquinho de adoçante, ou não precisa nem colocar nada. Reduz bem o morango, deixa ele virar quase ali uma geleia, assim, e aí pode usar o adoçante líquido mesmo, pinga umas gotinhas depois de pronto, mistura ali, joga por cima daquele iogurte, fica uma calda. Pode jogar também um pouquinho de castanhas de caju, que é aquelas castanhas mais quebradinhas. Não muito, viu, gente? Não muito, porque tem bastante caloria. Mas pega uma colherzinha, joga ali por cima. Olha que refeição linda. Então, tem o contraste do branco, né, do iogurte com o vermelho. E mais aquela vontade de comer. Traz aquela vontade, né? E a castanha de caju também traz a crocância, então a gente trabalha ali também as texturas. Então, assim, a gente tem que ter um capricho, né? Em tudo que a gente faz. E a alimentação, cara, a gente vai se alimentar a gente se alimenta desde o primeiro dia, desde o segundo que a gente nasce,
até quando a gente vai morrer, a gente vai se alimentar. Então, por que não deixar isso mais prazeroso, isso mais bonito, gostoso, né? mais gostoso? Então, o horário de almoço serve para isso. Realmente, a gente dá uma pausa. Não, é uma pausa para o almoço. Se programar Realmente apreciar ali o contexto geral. Até mesmo quem faz marmitas. Hoje em dia, né? Como o ramo fitness está aí bombando, a gente já tem marmitas que tem as divisórias certinho. Então, Bem você também né? você consegue arrumar de uma forma que a hora que você abre, não tá aquela mistureba toda, tudo uma cor só. Verdade. Né? Porque antigamente botava naqueles Tupperware ou aqueles potes de sorvete, aí ia na mochila, aquela coisa mexendo. balançando. A hora que você abria era uma coisa Dava só. nem vontade. Uma cor só, um cheiro só. Não. Agora tem essas marmitinhas todas com divisórias, Evoluiu né? bastante. Então, isso também, a hora que você abre, você tem até gosto de comer, né? E quando a gente fala em consumo, aí a gente percebe que está num processo, pessoal. A gente está falando de emagrecimento, então está falando desde de analisar o paciente, mensurar, entra em consumo, entra em rotina. E agora, quando fala em consumo, aí entra o famoso déficit calórico. Que eu acho que é o ponto-chave aí, né? Com certeza. E aí entra total situação com os alimentos, né? Sim. E assim, emagrecimento, gente, quando eu falo emagrecimento, é perda de gordura, tá? É exclusivamente isso. Coloque na cabeça. Emagrecimento, perda de gordura. E para a gente atingir essa perda de gordura, essa diminuição do seu peso, precisa acontecer um déficit calórico, tá? Então, o que seria o déficit calórico? O que seria ele? É consumir menos do que você precisa. É aquela balancinha, né? Se eu preciso se eu preciso de 2.000 calorias no meu dia e consumir 2.000 calorias, eu vou manter o meu peso. Agora, se eu preciso de 2.000 e consumo 4.000, aí essa balancinha, gera um desequilíbrio. Então, isso faz eu ganhar peso. Mas se eu preciso de 2.000 e estou consumindo 1.500, nossa, já está tendo um déficit calórico de 500 calorias. E é esse déficit que é calculado também. Por quê? Para muitas pessoas, principalmente isso com mulher já não tem, principalmente essas que falam, eu como pouco, tal. Geralmente... E sempre come mesmo, né? Geralmente tem, assim, mais ou menos... em torno de, gastam mais ou menos 1.800 calorias. Então, para eu fazer um déficit calórico, eu não vou chegar em um déficit calórico ali de 1.000 calorias, assim. Não, a gente faz um déficit calórico moderado, inicial, a gente vai passar por toda essa parte de rotina, né? Adaptação da dieta, porque isso é uma fase bem importante. Olha, Nutri, desculpa, mas eu não me adaptei à dieta. Ótimo, então vamos ver o que você se adaptou, o que você não se adaptou. Vamos fazer as correções. Esse é o meu pós-consulta, geralmente. Eu acho que é o essencial isso, a adaptação. É o essencial. Então, olha, não me adaptei isso, me adaptei àquilo, ótimo. Então, vamos trabalhar o que você se adaptou. Então, você adaptou a isso? Então tá. E se eu mudar isso que você não se adaptou por aquele outro... Vamos tentar? Não, vamos. Porque na nutrição é muito disso, tá, gente? A gente não tem fórmula mágica, não tem nada. É tentativa e erro. Então, a gente começa com uma refeição, se adaptou? Bacana, vamos dar andamento. Não se adaptou? Volta. Vamos ali resolver o que está acontecendo e vamos dar continuidade, né? Porque isso é extremamente importante. Tem que ter adesão à dieta. E é claro, gente, que quando eu faço esse cálculo, eu já espero que você siga pelo menos 80%. Tá? Até a margem de erro já. Já tem essa margem de erro aí. É muito, muito raro os pacientes que seguem 100%. Até porque a vida nossa não é linear, né? É cheio de altos e baixos. Com então, tem um dia que a gente, pneu estourou ali, furou, tive que mudar tudo, tô sem carro. Atrasou. Então, a gente sabe de tudo isso, que a gente não é uma máquina também, né? Que não dá para fazer. E quando a gente fala em protocolo também, Raíssa, a internet tá aí, né? O ChatGPT tá aí, Instagram tá aí. Existe alguns protocolos pré-estabelecidos, como o jejum intermitente, o low carb, cetogênica, né? Mas a ideia é que nem eu, no meu ponto de vista, tem muita gente que julga.
Eu detesto aquela pessoa que fala que o que é bom e o que é ruim, o que é melhor e o que é pior. Sim. É que nem a bioimpedância é melhor que a dobras cutâneas. Meu, tudo vai de perfil e de análise. Exatamente. Então, você pode falar um pouquinho de cada um aí, mas a ideia é como você profissional entender o perfil e ir trocando, né? Exatamente. Eu chamo isso de minhas ferramentas. Perfeito. São as minhas ferramentas. Todas essas dietas é como se eu abrisse um leque de ferramentas. Ai, olha, Júlio, estou tratando você, eu acho que essa ferramenta encaixa melhor em você. Vamos tentar, então, né? Vamos tentar. Então, assim, tem paciente... hoje todo mundo sabe, né? Qualquer lugar que você lê, a melhor refeição do dia é o café da manhã. Não, café da manhã, refeição mais importante, todo mundo tem que fazer. Não. Só que tem pacientes meus que já estão ali com seus 40 e poucos anos e desde criança não fazem café da manhã. Não tem esse costume. Ai, olha, você pode até forçar um café da manhã, mas eu não vou me adaptar. Eu não consigo. Então tá bom, não se adapta? Então eu acho que para você seria ideal o jejum intermitente. Agora vamos trabalhar o jejum? Perfeito. Que eu acho que o jejum encaixa para você certinho. Eu consigo variar a sua alimentação, garantir que você vai ter todos os macros e micronutrientes, tá? Quando a gente fala de macro, a gente está falando de carboidrato, lipídios e proteínas, tá? Então é gordura, as carnes e os açúcares, assim, de uma forma geral. Quando a gente fala de micronutrientes, a gente está falando das vitaminas e minerais. Lá da vovó, que a gente tem que comer tal coisa para ficar com vitamina e crescer. Isso aí. Tudo aí. Então, assim, eu consigo equilibrar isso dentro de uma janela alimentar, que a gente chama dentro do jejum intermitente. Então, o jejum, para esse paciente que não tem o costume de fazer um café da manhã reforçado. Eu não quero forçar, porque também, gente, a refeição tem que trazer prazer. Tem que entrar na rotina, tem né? Que entrar exatamente, tem que entrar na rotina e tem que ser uma coisa gostosa que você sente. Agora, se você sentar, forçado, nossa né? senhora, vou ter que respirar para enfiar essa comida aqui, para cumprir o que minha nutricionista falou, senão eu vou estar fazendo errado. Não é assim. Então, esse tipo de sentimento também não vai ajudar nesse processo aí de emagrecimento. Então, é muito interessante saber o histórico realmente daquele paciente. Olha, então para você não faz café da manhã, vamos tentar fazer um jejum intermitente, que vai também casar. A gente tem que respeitar também uma coisa que eu gosto muito do jejum, é fazer os jejuns religiosos. Tem muita gente, né? Tem muita gente. Olha, eu faço jejuns religiosos. Naquele dia, como preparar? Como que eu faço esse jejum? Eu já peguei alunos assim. Sim, então, eu também já peguei vários pacientes dessa mesma forma. E para isso, eu tenho que deixar o meu paciente nutrido nos horários que ele não estiver fazendo o jejum. Tem que preparar aquele corpo para aquelas tantas horas de jejum. Então, assim, é sempre muito individualizado. E outra coisa, a low carb, a tão famosa low carb, né? O que é essa low carb? Low carb é quando a gente diminui a quantidade de carboidratos para no máximo 30% no dia. Então, a low carb... Não é fácil, né? Ela não é fácil, porque qualquer alimento que a gente pegue, até aqui no estúdio, que eu tenho certeza que não tem quase nada de alimento, se a gente procurar alguma coisa, a gente vai achar o carboidrato, né? Então, o carboidrato está ali em todos os lugares, literalmente. Então, você fazer esse controle realmente é mais difícil. Mas a gente tem benefícios fantásticos. Eu gosto de trabalhar com low carb, principalmente a mulherada, fiquem espertas aí. Principalmente mulheres que já entraram na menopausa, ou que estão nessa fase inicial da menopausa, o climatério, ou que tenham, de repente, a SOP, que é, né, síndrome dos ovários policísticos, ou... esqueci outro nome de doença feminina, como que é? Mas já deu um baita de um spoiler aí, legal. Então, para esse tipo de doenças mais relacionadas ao mundo feminino, eu gosto bastante de trabalhar a low carb e a dieta mediterrânea também. Não sei se você já ouviu falar, se você conhece. Mais fibras, coisas mais Isso, essa é a minha queridinha mesmo, porque eu acho que dá para trabalhar tanto com pessoas que estão com colesterol mais elevado, que estão com obesidade, sobrepeso, até essas mulheres realmente que precisam ter um controle da doença.
A endometriose, lembrei. A endometriose. Famosa. São três doenças que eu gosto, são tratadas, são doenças metabólicas que a gente chama ali, e que está diretamente relacionado também com a alimentação. Tem bastante gente que tem. Tem bastante gente. E muita gente acha que é só tomar anticoncepcional que já está. Não. O anticoncepcional, ele só mascara ali os sintomas. Mas tratar a doença mesmo, a gente trata com dieta e exercício. Entendeu? Com certeza, com certeza. Dieta e exercício, realmente a gente tem um controle muito melhor, tanto na SOP quanto na endometriose, de realmente ter melhoras. Ai, que legal. Então, são 2 públicos que eu gosto de trabalhar, tanto uma low carb quanto uma dieta mediterrânea. Ali vai depender também no seu perfil ali, do perfil da paciente. E a dieta mediterrânea, gente, para vocês conhecerem ela um pouquinho, é uma dieta que preconiza muito o consumo de proteínas vindo dos peixes, né? Diminuição da carne vermelha, então não se consome tanta carne vermelha. É muito produtos integrais, né? Farináceos, muitas farinhas integrais mesmo na dieta. As sementes, né? Semente de linhaça, a chia, que é muito boa também, a quinoa, que eu adoro. Quinoa é fantástica. A quinoa é um grão que ela tem uma quantidade excelente ali de proteína, baixo carboidrato, muita fibra. Então eu consigo trabalhar com vários públicos, inclusive um público mais vegetariano ou vegano também, eu consigo estar adicionando ali mais proteínas naquela refeição. Então, pegando o exemplo que eu dei de uma paciente ali com endometriose, a gente tem que ter muito, muito controle com farinha branca, com açúcar. Então, eu consigo colocar a quinoa nesses protocolos, né, como essas estratégias. E nela você consegue comer um volume grande também, porque a densidade calórica não é muito grande. Então, se adequa bastante. Depois, a cetogênica é... Nossa, ela é difícil, hein? Ela é uma dieta bem difícil. Eu não gosto dela. Ela tem muitos efeitos colaterais. É uma dieta que quase não é rica em fibras. Quase a gente não tem verduras. Então, aquela parte de vitaminas e minerais, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque ela é uma dieta mais pobre. Porém, gente, ela é uma dieta que eu já trabalhei muito com crianças, principalmente com crianças que sofram muito de epilepsia. Entendeu? Então, crianças, elas têm muitos quadros de epilepsia. Ao longo do dia, a gente trabalha, é uma dieta totalmente restrita, é uma dieta que é extremamente calculada, realmente, e é a cetogênica. Porque a cetogênica, o corpo se alimenta dos corpos cetônicos, né? É um tipo de energia diferente. E como essa energia, ela não é tão rápida quanto a glicose, assim, para baixa, né? Para fazer o cérebro funcionar de acordo. Então, ela dá uma acalmada naquele cérebro e começa a ter uma melhora nos quadros. Entendi. Então, assim, para um público geral, que é como que a gente está conversando aqui, eu realmente não gosto dessa ferramenta. Eu acho que tem ferramentas muito melhores, que eu vou levar aí uma diversidade de alimentos e consequentemente, gerar o emagrecimento também. E é muito mais prazeroso, muito mais gostoso, né? Exato. E percebe quantas ferramentas que dá para se trabalhar com uma boa nutricionista te dando todo o suporte, né? Exatamente. E tem outras... Nossa, isso daí são as principais, viu? Fora as outras, as de modinha aí, que vai aparecendo. Cada dia é um nome diferente, que eu fico até assim... Oi, como é Deixa eu ver, né? Uma coisa que o pessoal bate muito nisso, falando em déficit calórico, o metabolismo, né? Hoje eu percebo gente com metabolismo muito alto. É uma coisa que eu falo, a musculação, ela ajuda a melhorar esse metabolismo, né? Consequentemente, ajuda no processo de emagrecimento. Então, quando o pessoal fala, Júlio, eu quero emagrecer, vamos fazer musculação. Exatamente. Eu quero trabalhar força, vamos fazer musculação. Então, a musculação, ela entra como base para tudo. Para tudo, exatamente. Qualquer pessoa deveria fazer musculação.
o que é fazer musculação? Fazer um exercício de força. A gente precisa fazer força. Então, assim, gente, aqui já vamos acabar com outro tabu. Não existe nada que faça o metabolismo acelerar, que não seja ganho de massa. Porque músculo consome mais e esse consumir mais é o metabolismo acelerado, tá? Então, todo mundo deveria fazer musculação, fazer qualquer exercício de força, né? Exatamente. A musculação é apenas um método, apenas uma ferramenta. Então a gente tem várias outras atividades, outros exercícios que entram como ganho de força. Hoje temos o cross, hoje temos vários esportes, né? Futebol, natação, o ciclismo, a corrida. Não vamos entrar aqui em metabolismo, né? Mas o fato da pessoa sair do sedentarismo e praticar alguma coisa já é muito bem-vindo. A musculação, o diferencial da musculação é que ela é adaptável. Exatamente. Então ela é adaptável para a criança, ela é adaptável para o senhorzinho, para a pessoa que vem com uma fratura, com uma lesão, uma recuperação. Então ela é muito mais fácil de se trabalhar de acordo com o público. Exatamente. Mas toda atividade, todo exercício ele é bem-vindo, tá? Toda modalidade esportiva, que seja mais antiga, que seja nova, ela, é que nem eu falo, o que é melhor? O que é melhor é aquele que te adere. Exatamente. É o que eu falo para os meus pacientes. Olha, se eu estou conversando com alguém que é extremamente sedentário, eu vou... É claro que eu vou querer que ele faça algum exercício físico. Tem vários pacientes meus que eu já puxei por cross aí, tem vários. Que é a minha modalidade queridinha, é o que eu pratico todos os dias, é o que eu amo fazer. Mas eu sempre pergunto, o que você gosta? Ai, mas olha, eu não sei o que eu gosto, então vamos testar? Então, hoje em dia a gente tá muito em alta corrida. Então vamos ver se a corrida você se adequa. Vamos caminhar, né? Vou andar de bicicleta, ótimo. Então a gente tem que se manter em movimento. O nosso corpo foi feito para isso, para ser mantido em movimento. Nosso corpo não foi feito para ficar parado, sentado, Jamais. Largado ali no sofá. Então a gente precisa criar movimento, a gente precisa ser ativo, se manter ativo. Então eu falo, olha, qual a forma que você vai se manter mais ativo? Então, quer com a musculação? A musculação é um exercício ótimo. Eu adoro realmente prescrever elas e eu acho que ela é um complemento para qualquer modalidade. Essencial. Entendeu? Porque eu falo que fazer musculação, fazer exercício de força, é como se você tivesse a sua poupança ali. Como se você estivesse trabalhando, igual trabalha com dinheiro. A gente trabalha, paga o INSS para quê? Para quando aposentar, ter lá a nossa poupança, a nossa reservinha ali. Aquele dinheirinho que a gente vai conseguir viver até os últimos dias. Com a musculação é a mesma coisa. Todo aquele ganho de massa que a gente vem ali desde a nossa fase adulta, da nossa juventude, se a gente conseguir ir mantendo ela ou aumentando, porque a ideia é aumentar, é sempre aumentar. E para nós mulheres, a gente tem a nossa primeira queda muscular é ali a partir dos 25 anos. Sério? Jovem Você desse acredita? jeito? Jovem desse jeito. Mulher ela tem a primeira queda começa ali. É intensificada a partir dos 30 anos, e muito pior na fase dos 40 e ali a entrada ali da menopausa. Então, nós mulheres, a gente precisa fazer exercício de força. E uma coisa que eu falo também, Raíssa, eu acho que não tem como auxiliar um projeto, um emagrecimento, sem um exercício, sem uma atividade. Sim. Tem gente que faz, mas não dura. E eu não gosto. Não dura. Eu não gosto. Eu não gosto de trabalhar... São pouquíssimos pacientes meus que só estão com dieta, só estão emagrecendo com dieta. Por quê? Esse emagrecimento, lembra que eu falei no começo ali que emagrecimento é perda de gordura? Se a gente começa a fazer muita restrição na alimentação, a primeira coisa que começa a ir embora é músculo. Porque eu sempre falo, gente, músculo custa caro para o nosso organismo manter.
Então a gente vai eliminando os músculos, porque poupando energia. O metabolismo cai. O metabolismo cai. Déficit calórico tem que ser cada vez maior. Cada vez maior e assim não vai tendo adesão. Porque aí eu vou colocar o que para aquela pessoa comer? Não dá mais nada. Não dá mais nada. Verdade. Então assim, não gosto de trabalhar com emagrecimento sem atividade física. É um complemento, né? Tem que ter os dois juntos. Um complemento. Não tem como. Assim, é muito difícil. Numa fase inicial, pode ser, legal, vamos começar nessa fase inicial aí, fase de adaptação, aí até se identificar em algum tipo de modalidade, mas até lá o tempo é muito curto. É muito curto. E assim, é uma coisa que... Vamos entrar falar outro assunto polêmico do Ozempic. O Ozempic, é verdade. O uso do Ozempic aí está em alta, muito. Bastante. Bastante, né? Tem muita gente usando. E assim, o emagrecimento do Ozempic, saiu uma pesquisa, depois eu posso até deixar esses artigos com você, se você quiser disponibilizar, que eu acho que é interessante a gente sempre levar esse conhecimento científico, né? Embasado. 39% do emagrecimento que é causado pelo Ozempic é à custa de massa magra, né? Eu já vi alguma coisa relacionada a isso. De massa muscular. Então isso é extremamente ruim. Entendeu? Não, gente, não que eu seja contra o Ozempic. Eu acho ali que o Ozempic é mais uma ferramenta. O Ozempic, ele é um medicamento seguro para ser utilizado por médicos, tá? No tratamento da obesidade crônica, tá, gente? Não é pessoal que está acima do peso. Sobrepeso ali, não. De 18 MC. Não. A gente está falando ali obesidade mórbida. Obesidade com consequência já, com comorbidades. Então a gente já tem alterações nos exames, tem alteração física, né? Que é um corpo mais volumoso. A morfologia em si, né? A fisiologia. Então tem respeitar todos esses processos. E o Ozempic é maravilhoso. O Ozempic, ele traz um controle da saciedade e ele trabalha com o GLP-1. O GLP-1 é um dos hormônios da saciedade, tá? Um dos. Tem um outro lá que está famoso também, um outro medicamento que é mais forte que o Ozempic ainda. Mas agora eu não vou conseguir lembrar o nome. É um que é mais barato que ele? Porque tem um que veio... Não, tem um que é mais barato, só que não é tão potente quanto ele. E depois tem um outro que é mais forte, que o valor, acredito que seja ali muito similar. Que ele é mais forte, ele trabalha com outros hormônios da saciedade também. Só que o Ozempic ele não trabalha sozinho. Para ele trazer benefícios, ele tem que estar associado com dieta e treino. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Até porque as pesquisas estão mostrando que só o Ozempic mesmo, ele é capaz de fazer a redução do peso apenas 2 quilos. Entendeu? Então, assim, 2 quilos para quem tem obesidade, uma obesidade maior, assim, 1 grau 2, 1 grau 3, 2 quilos é muito pouco. 2 quilos é muito pouco. Imagina o prejuízo também, a pessoa perdendo massa muscular, né? Massa muscular. Mas outra coisa, agora uma coisa que traz benefício, né? Acredito que você já tenha ouvido falar, não sei. Que o uso do Ozempic também melhora na dor. Você já ouviu falar alguma coisa disso? Não vi. Mas isso é consequência da perda de peso. Por exemplo, um paciente mais leve, ele tem uma sobrecarga nos joelhos muito menor. Uma sobrecarga na lombar menor. Consequentemente, se ele é menos pesado, ele sente menos dor nas articulações. Então, assim, o Ozempic sozinho não faz milagre. Infelizmente, né? Gente, não dá. É dieta e treino. Tem muita gente que... Alunos começou com sobrepeso, diminuiu, dores nas articulações, costas, sumiu tudo. Exatamente. Ajuste de hipertensão, diabetes ali, dá uma reguladinha. Tem alguém que está com o início ali, já cessa, mas não é do dia para a noite, né? Não é do dia para a noite. Ao longo dos meses, né? E semana passada, os meus pacientes, cara, todos ganharam estrelinhas douradas. Porque eu tive muitos casos, assim, de chegar...
Raíssa, eu fui em cardiologista, refiz meus exames, o cardiologista quer cortar meu medicamento. Maravilhoso. Então, cara, que coisa melhor do que eu escutar isso? Poxa, o meu trabalho ali está sendo valorizado. Essa é a forma de valorizar o meu trabalho. Poxa, os médicos falando, nossa, eu vou diminuir metformina. Metformina, para quem não sabe, é um dos medicamentos de controle da glicose, né? Controle usado no diabetes. Então, assim, nossa, vou diminuir a dose de metformina. Isso é fantástico. Pra gente que trabalha na área da saúde, é muito gratificante não ter dinheiro que pague, né? Não tem. E assim, esse impacto que eu quero causar na vida das pessoas, sabe? Esse impacto que é por isso que um desses motivos que eu escolhi ser nutricionista, fazer nutrição. E é o meu dia a dia, é o que eu amo realmente fazer. E eu tento sempre levar esse meu amor, esse meu gosto, né, pela comida. E eu até falo, olha, gente, nutricionista tem que ser igual psicólogo. Você tem que ali tá casar, próximo, né? Tá próximo. E outra, Júlio, se você não foi com a minha cara, ótimo, tá tudo bem. Você tem que procurar um profissional que você vai ter afinidade. Entendeu? Perfeito. Porque se você não tem afinidade com aquele profissional, fica muito difícil de ajudar. Entendeu? Então, assim, eu não ligo dos meus pacientes quando viram assim, Raíssa, olha, eu acho que eu vou trocar de nutri. Não, eu falo, olha, tá tudo bem, não se adaptou, você realmente tem que procurar alguém que você tenha maior afinidade ali. Que encaixa ali, né? Que encaixe. Confesso que muitos deles voltam, viu? Bom, pessoal, papo muito legal. Ô, Raíssa, eu vou convidar um médico para falar exatamente da Ozempic, seus benefícios, malefício, o que é, o que não é. E um cara realmente embasado, que vai trazer coisas bem legais aí. Vamos ver no próximo podcast. O papo tá muito bacana e eu quero que vocês entendam, pessoal, a gente tem uma nutricionista aqui convidada, é uma profissional aí no ramo há 12 anos e não tem receita, não tem mágica, é esforço e dedicação de ambas as partes, tanto com cliente, paciente quanto profissional. Esse é um bate-papo aí, tomara que esclareceu bastante coisa. E Raíssa, se você quiser deixar a última mensagem, depois passar seu Instagram, enfim, fique à vontade. Procure sempre um nutricionista, tá, gente? É realmente isso. Principalmente nutricionistas que gostam de comer. Isso é muito bom. Sabe por quê? Não existe. Como você vai trabalhar com alimentação se você é um nutricionista muito restritivo ou não gosta muito de alimentos? Gente, eu amo comer. Uma das coisas mais gostosas que tem. Muito bom. Então, assim, sempre que procurar um nutricionista, procure um nutricionista que gosta de comer, que você vê nas redes sociais, olha, ele tá sempre comendo, sempre trazendo receita, sempre trazendo coisas, que fala de boca cheia mesmo de qualquer alimento, porque isso daí vai te ajudar muito. E não acredite em tudo que vocês veem nas redes sociais, tá? E se vocês quiserem saber mais, eu tô sempre lá no meu Instagram, eu sempre tiro dúvidas, sempre tem caixinhas de pergunta lá, ou o meu direct está sempre aberto assim, para vocês mandarem as dúvidas, sempre vou respondendo, tá? O meu Instagram é @NutriRaíssaPorta, tudo junto, você me acha lá. Maravilha. E o Instagram do estúdio é @Estúdio Júlio Angelotti. Lá tem vários cortes de podcast de todos os colaboradores, amigos, parceiros. Né? O da Raíssa também, logo a gente vai estar colocando alguma coisinha lá. Vai estar no Spotify também na íntegra, legal. No YouTube. Então peço para os seus clientes, seus amigos curtirem lá. E é isso aí, pessoal. O podcast está chegando ao final. Até uma próxima. Muito obrigado.